Irmãos e irmãs, amigos e amigas, vamos a mais uma reflexão, uma catequese sobre o Pai Nosso, a parte 13. Essa catequese está inserida no O Dia do Senhor, que foi distribuído no dia 13 de outubro de 2019. Então, é um encarte desse folheto que foi distribuído no dia 13 de outubro. Catequese sobre o Pai Nosso, parte 13. Foi distribuída pela Diocese de Colatina, no Espírito Santo. Vamos lá, então? Amados irmãos e irmãs, hoje completamos a catequese sobre o quinto pedido do Pai Nosso, analisando a expressão assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mateus 6, versículo 12. Vimos que é próprio do homem ser devedor diante de Deus. Dele recebemos tudo, em termos de natureza e de graça. A nossa vida não só foi querida, mas foi amada por Deus. Deveras, não há espaço para a presunção quando juntamos as mãos para rezar. Não existem na igreja self-made men, homens que se fizeram sozinhos. Todos somos devedores para com Deus e para com tantas pessoas que nos proporcionaram condições de vida favoráveis. A nossa identidade constrói-se a partir do bem recebido. O primeiro é a vida. Quem reza aprende a dizer obrigado, obrigado, obrigado. E nós, muitas vezes, esquecemos de dizer obrigado. Somos egoístas. Quem reza aprende a dizer obrigado e pede a Deus para ser benévolo com o próximo. Por muito que nos esforcemos, permanece sempre uma dúvida impagável diante de Deus que nunca poderemos restituir. Ele ama-nos infinitamente mais do que quanto nós o amamos. Olha só. É algo para a gente refletir mesmo. Ele ama-nos infinitamente, mais do quanto nós o amamos. E depois, por muito que nós nos empenhemos para viver segundo os ensinamentos cristãos, na nossa vida haverá sempre alguma coisa da qual pedir perdão é importante. Pensemos nos dias passados na preguiça, nos momentos em que o rancor invadiu o nosso coração, e assim por diante. São estas experiências, infelizmente não raras, que nos fazem implorar: Senhor, Pai, perdoai-nos os nossos pecados. Deste modo pedimos perdão a Deus. Pensando bem, a invocação podia até limitar-se a esta primeira parte. Teria sido bela. Ao contrário, Jesus liquida com uma pergunta, com uma segunda expressão, que é um modo... Vamos retificar esse texto aqui, que ficou mal interpretado. Ao contrário, Jesus liquida com uma segunda expressão, que é um todo com a primeira. A relação de benevolência vertical por parte de Deus desvia-se e é chamada a traduzir-se numa relação nova que vivemos com os nossos irmãos, uma relação horizontal. O Deus bom convida-nos a sermos todos bondosos. As duas partes da invocação ligam-se com uma conjunção impiedosa. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos pecados, as nossas faltas, como nós perdoamos os nossos amigos, as pessoas que vivem conosco, aos nossos vizinhos, a quem nos fez alguma coisa desagradável.
Cada cristão sabe que existe para ele o perdão dos pecados. Isto todos o sabemos. Deus perdoa tudo e perdoa sempre. Quando Jesus conta aos seus discípulos o rosto de Deus, esboça-o com expressões de terna misericórdia. Diz que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por uma multidão de justos que não precisam de conversão. Está lá, em Lucas 15, versículos de 7 a 10. Nos evangelhos, nada deixa suspeitar que Deus não perdoa os pecados de quem está bem disposto e pede para ser reabraçado. Mas a graça de Deus, tão abundante, é sempre exigente. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito, e não reter só para si aquilo que recebeu. Quem recebeu muito deve aprender a dar muito. Não é ocasional que o Evangelho de Mateus, logo depois de ter oferecido o texto do Pai Nosso, entre as 7 expressões usadas, frise precisamente o do perdão fraterno. A do perdão fraterno, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas. Mateus 6, de 14 a 15. Mas isto é forte. Eu penso, algumas vezes ouvi quem disse: nunca perdoarei aquela pessoa, nunca perdoarei o que me fez. Mas se tu não perdoares, Deus nunca te perdoará. Fechas a porta. Pensemos, se nós somos capazes de perdoar ou se não perdoamos. Um sacerdote, quando eu estava na outra diocese, contou-me angustiado que tinha ido conferir os últimos sacramentos a uma idosa que estava em ponto de morte. A pobre senhora não conseguia falar e o sacerdote disse: senhora, arrepende-se dos pecados? A senhora acenou que sim. Não os podia confessar, mas acenou que sim. É suficiente. E depois ainda a senhora perdoa os demais? E a senhora, em ponto de morte, acenou que não. Minha nossa. A senhora perdoa os demais? A senhora, em ponto de morte, acenou que não. O sacerdote ficou angustiado. Se tu não perdoares, Deus não te perdoará. Pensemos, se nós cristãos aqui perdoamos, se somos capazes de perdoar, Padre, eu não consigo, porque aquela gente fez-me tantas coisas. Mas se tu não conseguires, pede ao Senhor que te conceda a força para conseguires. Senhor, ajuda-me a perdoar. Encontramos aqui a ligação entre o amor de Deus e o amor ao próximo. Amor chama amor, perdão chama perdão. Ainda em Mateus encontramos outra parábola muito intensa dedicada ao perdão fraterno, em 18, versículos de 25 a 35. Ouçamo-la. Havia um servo que tinha contraído uma dívida enorme com o seu rei, 10.000 talentos. Uma quantia impossível de restituir. Não sei quanto seria hoje, mas centenas de milhões. Aconteceu o milagre. E aquele servo não obtém um prazo mais longo para pagar, mas o perdão total. E obteve não um prazo mais longo, perdão total, milagre. Uma graça inesperada. Mas eis que precisamente aquele servo, logo a seguir, se volta contra um seu irmão que lhe deve 100 denários. Pouca coisa, e mesmo sendo esta uma quantia acessível, não aceita desculpas nem súplicas. Por isso, no final, o dono chama-o e condena-o. Pois se não te esforças por perdoar, não serás perdoado. Se não te esforças por amar, também não serás amado. Jesus insere nas relações humanas a força do perdão. Na vida, nem tudo se resolve com a justiça. Não. Sobretudo, onde se deve pôr um limite ao mal, alguém tem que amar além do devido
para recomeçar uma história de graça. O mal conhece as suas vinganças. E se ele não for interrompido, corre o risco de se alastrar, sufocando o mundo inteiro. Jesus substitui a lei de Talião, que me fizeste, eu restituo-te, com a lei do amor. Aquilo que Deus fez a mim, eu restituo a ti. Pensemos hoje, nesta semana, se eu sou capaz de perdoar. E, se não me sentir capaz, devo pedir ao Senhor que me conceda a graça de perdoar, pois saber perdoar é uma graça. Deus concede a cada cristão a graça de escrever uma história de bem na vida dos seus irmãos, especialmente daqueles que fizeram algo desagradável e errado. Com uma palavra, um abraço, um sorriso, podemos transmitir aos outros aquilo que recebemos de mais precioso. Qual é a coisa preciosa que recebemos? O perdão, que devemos ser capazes de dar também aos demais. Portanto, esta é a catequese sobre o Pai Nosso, parte 13, que está no impresso Dia do Senhor, de 13 de outubro de 2019. Eu fiz esta imagem para o meu canal no YouTube, Paulo Roberto Maciel. Para o meu blog, repórterpaulomaciel.blogspot.com. Para o facebook.com/Paulo Maciel da Rádio. Shalom Adonai, a paz de Cristo Jesus, de nosso Senhor. El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Ele proverá. Maranata, Maranata, expressão do dialeto de Jesus, o aramaico. Vem, Senhor, é a segunda vinda de Jesus para nos levar e viveremos em comunhão com Ele a vida eterna. Diz o apóstolo São Paulo, o sofrimento de agora nem se compara com a glória futura que será revelada em nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.